Preste atenção nessa notícia, muitos já devem estar sabendo. Trata-se de uma mulher que foi agredida em um bar em Belo Horizonte. Eu não vou ler toda a matéria e todos os detalhes, isso vocês podem conferir depois. O que eu quero deixar claro aqui é que a bolha misândrica furou. E isso trará consequências e mais casos como este. O ano passado já teve um caso na França, parecido com esse de Belo Horizonte. As mulheres europeias, por exemplo, estão se queixando que os homens nativos não estão as protegendo dos ataques dos imigrantes. Vamos analisar a questão de um ponto de vista das consequências de atos tomados e como isso gera uma reação. Ela diz o seguinte no começo da matéria: minha revolta é ver que vários homens estavam ao meu redor e ninguém fez nada. Vocês sabem por que os homens não fizeram nada para acudi-la? Por culpa das próprias mulheres, principalmente. As mulheres se intoxicaram de tal forma de feminismo misândrico que os homens estão simplesmente lavando as mãos para mulheres estranhas. São décadas de ataques aos homens, décadas de ataque à masculinidade. As mulheres não possuem mais empatia pelo sexo masculino, estão prepotentes, arrogantes, xingam, batem, falam mal, usam das leis estatais para depenar seus ex-maridos nas varas de família, levam seus bens, expulsam-os de suas casas, levam seus filhos, ficam recebendo pensão, fazem falsas acusações de estupro, assédio e violência doméstica, praticam alienação parental, fazem movimentos de denúncias que fritam as carreiras dos homens, jogando-os no ostracismo, impedem os homens de conseguir emprego e não acontece nada para elas. Se o caso contra elas é comprovado, o acusado é condenado e paga pelo crime. Mas se ele for inocentado, a acusadora sai ilesa, sem sofrer nenhuma sanção pela falsa acusação. Então eu não estou analisando a agressão, que sou o contrário, logicamente. Estou analisando a inércia dos homens ao redor. Por que eles não tomaram uma atitude? Porque os homens estão começando a pensar, peraí, eu vou arriscar levar um tiro, uma facada para defender uma mulher estranha? Nós não somos bombardeados com empoderamento feminino todos os dias dizendo que as mulheres são sensacionais, incríveis, inteligentes e que fazem tudo que um homem faz e de salto alto? Essa misandria que se espalhou pela sociedade ocidental, logicamente que teria consequências. Você não pode atacar uma classe de pessoas eternamente esperando que essas pessoas não tomem uma atitude, nem que seja de passividade, de neutralidade. A mulher apanhou. Chama a polícia. A polícia que vai atrás do agressor. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não lançou um pacote de medidas dizendo que quem bate em mulher está agredindo o Estado inteiro? Pois então, o Estado que vai atrás dos agressores. Se fosse no passado, os homens mesmo resolveriam a parada. Mas o Estado resolveu bancar o papai e tirou os homens da jogada. E as mulheres daí só se lembram dos homens quando estão em uma má situação. Daí a força bruta do homem é válida, pois agora que recorram ao Estado. Ele terá que resolver essas pendengas. Agora, o mais espetacular de tudo isso é que os nossos defensores da civilização e dos relacionamentos não querem enxergar isso. Eles se recusam a admitir que a coisa está fora de controle. Eles não tocam no assunto das leis que são aprovadas a rodo, que impossibilitaram que um homem tenha uma segurança jurídica dentro de um relacionamento. E pior, eles estão fazendo isso, fazendo com que isso se torne mais insano. Porque a cada dia que passa,
Mais e mais aditivos são publicados, leis, cotas, delegacias especializadas, campanhas, recursos públicos são gastos somente com relação às mulheres, e os homens nessa história toda são invisíveis. Eles simplesmente não são lembrados, a não ser na hora de dar a sua cota de sacrifício e pagar seus impostos para alimentar toda esta engrenagem. Então todos os homens de poder estão ajudando a afundar ainda mais aquilo que eles julgam querer salvar. É desse jeito que os conservadores 2.0 e os cavaleiros medievais querem salvar os relacionamentos? Ah, mas eu sou muito bem casado há 15 anos. Disse um sujeito no Face anteontem na postagem no amigo meu. Sim, pode ficar casado 50 anos. Desde que se submeta aos ditames da esposa, é possível que o casamento dure tanto tempo assim. O que os caras não revelam é o preço que eles estão pagando para manter esses casamentos. Quem sabe isso seja até uma espécie de síndrome de Estocolmo, no que esses sujeitos estão mergulhados. Então não adianta, eu já falei e vou repetir. A luta dos cavaleiros andantes é inglória. Primeiro porque as próprias mulheres estão fora do controle deles. Segundo, que nós homens não vamos mudar o que já decidimos. Se eles quiserem se sacrificar no altar da sociedade feminista, vão em frente. Só que nós nos recusamos a nos oferecer em sacrifício. Não adianta ficarem brabinhos, apelar para xingamentos chulos. Vocês não são mais homens do que nós. Vocês são bois de canga. E geralmente bois de canga são castrados para ficarem mais dóceis. Mas tem uma coisa que pode fazer com que esse pessoal repense seus conceitos. Um divórcio envolvendo filhos, pensão e patrimônio na jogada e uma ex-esposa disposta a usar do arsenal estatal a seu favor. Aí eu quero ver o sacrifício desses caras. Muitos homens só acordam assim, infelizmente, na base do choque e pavor. E voltando ao caso da inércia dos homens em acudir às mulheres estranhas, agredidas. Essa tendência de abstenção dos homens em se envolver em conflitos que não lhes dizem respeito só vai aumentar. Tudo que nós fizemos tem consequências, boas e más. Assim o aparato feminista ginocêntrico quer. Assim ele acha que está certo, que está no caminho certo. Então assistiremos todos à nossa ruína. Mas lógico, aquilo que eu sempre disse, vamos tombar lutando. Não vamos entregar essa parada assim tão facilmente. Era isso aí, pessoal.